As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista dessa emissora. A partir de agora, podcast Cristo é Verdade. Hoje nós temos entrevista, sábado que vem nós não temos entrevista, mas no dia 15 nós temos entrevista aqui. E para mim já avisar para todos vocês aí, ó, no dia 15 aqui nós vamos ter uma entrevista aqui vamos estar entrevistando aqui um grande homem de Deus e também vereador, o Marquinho Gandra. A gente vai estar aqui entrevistando, ele é uma pessoa evangélica também, e a gente vai estar entrevistando aqui nosso grande amigo vereador Marquinho Gandra, dia 15, já peço a você para que você esteja já com a gente, anota na tua agenda aí para dia 15, né? Vamos estar aqui fazendo essa entrevista aqui com o vereador Marquinho Gandra, amém? Gente, eu quero já agradecer a todos vocês aí, cada um de vocês, né, que nos segue aí, que se inscreveu no canal, vocês que são inscritos no canal do Podcast, ou no nosso canal aqui, né, que Deus venha continuar derramando bênção aí na vida de cada um de vocês. E a gente estamos trabalhando para que a gente podemos aqui ao sábado aqui trazer pessoas aqui para que venha trazer uns conteúdo, aquilo que você precisa, que você necessita ouvir. A gente falamos aqui sobre saúde, falamos aqui sobre religião, falamos aqui sobre temas bíblicos, sobre família. E é bênção de Deus, amém? Meus queridos, vamos começar. Já peço para você não sair do canal, fica aí com a gente. Eu vou fazer já a oração, já para a gente já continuar aqui o nosso programa aqui, nosso bate-papo. Já está comigo aqui meu ilustre amigo aqui, João, né? João Costa, e já você vai conhecer ele. Mas eu vou fazer uma oração já para a gente entrar aqui e a gente já bater aquele papo abençoado, amém? Vamos orar, fecha os seus olhos, você que está em casa aí, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que precisa de uma oração, você que está necessitado que Deus trabalhe na tua vida espiritual, sentimental, material, conjugal. Eu vou fazer uma oração aqui e com certeza Deus ele vai trabalhar aí na tua vida. Senhor meu Deus e Pai querido, Deus santo, Pai maravilhoso, queremos aqui te agradecer, meu Senhor, por mais essa semana que o Senhor tem nos concedido de deitar, dormir, acordar e estar de pé diante da tua presença, meu Senhor. Meu Pai, toma nossas vidas diante da tua presença. Meu Pai amado ao Senhor, nesse dia, Pai amado ao Senhor, estaremos aqui conversando, Pai amado ao Senhor. Está aqui meu amigo, Pai amado João Costa, um jovem, Pai, que o Senhor tem levantado, Pai amado ao Senhor, para proclamar a tua palavra, para anunciar o teu evangelho. E nessa noite estaremos aqui conversando e vai falar um pouco do testemunho da vida dele, também falar um pouco da tua palavra. Pai amado, que o Senhor possa continuar, meu Pai amado ao Senhor, fazendo conforme o teu querer e a tua vontade em nossas vidas. Contempla cada ouvinte agora, se tiver alguém passando por algum problema, necessidade, dor, enfermidade, no meio do casamento, Senhor, no meio da família, vai de encontro agora, vai quebrando todo o mal, todo o laço do inimigo, repreendendo toda a seta de Satanás e dá vitória a cada um ouvinte, meu Pai, que está nos ouvindo agora, que cada um venha, meu Pai amado, compartilhar, venha curtir, Pai amado, Senhor, aquele que não for inscrito no canal, que o Senhor toca no coração para que eles possam também se inscrever nesse canal, para que eles possam, meu Pai amado, assim nos ajudar, assim com esse programa, Pai amado, onde a gente levamos aqui, meu Pai amado, o seu entretenimento para cada um que faz parte aí da família, Pai querido. Muito obrigado em nome de Jesus. Meus queridos, você que quer ligar para cá, você que quer pedir uma oração, ou então você quer fazer um comentário, você que não quer comentar aí no celular, né, ou na sua TV, que não tem como você comentar pela sua TV, então ligue para cá. Eu vou passar aqui o telefone daqui, você liga para cá, quem vai lhe atender vai ser um amigão aqui, é o Jansen. Eu chamo ele o menino do computador, porque o menino sabe tudo de mexer nesse negócio de aparelhar, de celular, de computador, é com ele. Então eu chamo ele o menino do computador, que é o presbítero Jansen, grande homem de Deus, um amigão, benção pura. Então você vai ligar para cá, ele vai te responder, vai lhe atender, né, com carinho, e você vai aí fazer o seu comentário ou pedir uma oração, ou se você quiser conversar com ele sobre alguma coisa,
o Jansen está aqui para te atender, amém? Então, o nosso telefone, DDD Rio de Janeiro, que é 21, você sabe, 97390-4109, esse é o nosso telefone, 97390-4109. Então, você vai ligar por esse número para cá, o Jansen vai lhe atender, vai anotar lá o seu pedido, o seu recado, e assim nós estaremos orando por você. Então, se for algo que você quer comentar, ele vai passar para a gente vamos fazer a pergunta aqui no ar, amém? Para o nosso grande amigo aqui, João Costa. Amém? Então, mais uma vez aqui, 97390-4109. Esse é o nosso telefone. E você também que quer nos assistir também no Instagram, né? Você que não tem tempo de nos assistir aí, você quer nos ver lá no Instagram. No Instagram é muito simples, né? TV Rádio Gospel, Cristo Vive Jasque. Você vai lá acessar a TV Rádio Gospel, Cristo Vive Jasque, e você vai ver lá, né, nossas entrevistas e outros conteúdos que tem, né, na nossas redes sociais. Facebook também é a mesma coisa, TV Rádio Gospel Cristo Vive Jasque, né? Você vai escrever lá TV Rádio Gospel Cristo Vive Jasque, e você também vai acessar lá os conteúdos também lá no Facebook. No Kawai, você que tem um Kawai, né, também você vai fazer a mesma coisa, TV Rádio Gospel Cristo Vive Jasque. Então você vai acessar lá TV Rádio Gospel Cristo Vive Jasque, e você também vai ver lá muitos conteúdos, muitas coisas boas lá, evangélicas, e você vai gostar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, você que não é inscrito no canal, que está chegando hoje, você que está participando pela primeira vez aí do nosso podcast aí, de entrevista, que é batendo papo aqui no podcast, irmão, toca no sininho aí, se inscreva no canal, tá? Não deixe de se inscrever não, se inscreva no canal, porque agora um sábado sim, um sábado não, a gente temos aqui entrevista com homens de Deus, mulheres de Deus, trazemos aqui cantores, mulheres que louvam, né, na inspiração do Espírito Santo, homens de Deus, pastores, a gente falamos aqui sobre teologia, falamos aqui sobre a palavra de Deus, sobre família, falamos aqui sobre saúde, né, e é uma coisa maravilhosa. Então não perca, não deixa de se inscrever, amém? Graças a Deus, irmãos, já estamos aqui, já vou passar agora aqui para o meu amigo que já está aqui, já está ansioso aqui já, né, para falar. Então já vou passar o microfone para ele vai aí se apresentar para você. Você vai conhecer aí nosso grande jovem aí, um pregador, um homem de Deus mesmo, um jovem que Deus usa pregando a palavra de Deus, tem uma sabedoria na exegese, na hermenêutica, e prega a palavra de Deus com autoridade e com sabedoria. Nosso grande amigo João Costa, o microfone é todo seu. Se apresenta para o povo aí, meu amigo. Glória a Deus, queridos, recebam todos a paz do Senhor, né? Que Deus em Cristo lhe abençoe, sua vida, sua casa, em nome de Jesus. É uma grande alegria estarmos aqui nessa noite juntamente com o meu querido amigo presbítero Cláudio Santana. Uma honra, um privilégio gigantesco estarmos aqui. Para quem não me conhece, me chamo João Gabriel da Costa Fernandes, tenho 18 anos de idade, congrego na Assembleia de Deus Ministério Sopro de Vida, em Areia Branca. Eu sou um jovem pregador que, por bondade divina, né, o Senhor tem levantado para essa nação e tem feito uma parte de sua obra em minha vida, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. É motivo de muita alegria estarmos aqui. Oh, glória, graças a Deus. Esse jovem, eu tive o prazer de conhecer ele, fiz uma viagem de missões, né, lá para Minas, né, profeta? Mas eu já conhecia ele já, assim, pouco, mas não conhecia ele muito. A gente foi se conhecer mais na viagem de missões, lá para Minas Gerais, benção, para Mar de Espanha, benção pura, né, profeta? E a gente estamos aí para fazer outras viagens aí, em nome do Senhor Jesus Cristo aí, ou para Mar de Espanha, ou para outros lugares aí, né, que vamos estar fazendo outra viagem aí, né? E é benção, tive o prazer de conhecer ele, e a gente viu que é um homem, um jovem comprometido com a palavra de Deus, porque hoje está muito raro. A gente vê hoje aí como é que se encontra o mundo aí, é muito jovem aí de talento aí se perdendo, né? A gente vê como é que, se a igreja não abraçar, o povo de Deus não abraçar, o mundo abraça. E o que é que o mundo quer fazer? O mundo quer destruir a vida da juventude, mas graças a Deus está aí um jovem aí, estava até falando com ele cresceu até mais, né? Ele chegou hoje e falei, rapaz, está maior do que eu, cresceu. É o João Costa, homem de Deus, profeta. Já vi aqui algumas mensagens deles pregando na rede social, acompanho de vez em quando ele ali no Facebook, né? Na rede social eu vejo que ele tem uma sabedoria ali, de pregar a palavra de Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. É um jovem que a gente tem que aproveitar, né? Se tem talento, tem ferramenta para trabalhar, então vamos colocar na seara, vamos colocar aí para trabalhar. Bênção pura de Deus. Ele contou a história dele
real, verídica, né? Que ele foi criada com a avó dele. Então eu quero ouvir, a gente vai ouvir um pouquinho aqui, ele vai falar um pouco aqui sobre da criação que ele foi criada com a avó, mas eu quero aqui fazer uma menção aqui sobre, fazer essa pergunta aqui, porque está aqui escrita, a gente tem uma cópia aqui, então, como eu já conheço ele, mas a gente vai fazer assim uma pergunta, e eu creio que ele vai responder, você que está aí, você quiser também fazer alguma pergunta para ele, a respeito do ministério, alguma coisa, da minha mensagem, fique à vontade, mande aqui que a gente vamos ver aqui, ele vai responder as suas perguntas. Mas eu quero perguntar para ele, para começar o nosso papo, você foi criado pela sua avó, uma figura tão marcante na sua vida. A Bíblia fala em 2 Timóteo, do capítulo 1, do versículo 15, sobre a fé sincera, né, que habitou primeiro na avó Loide, antes de chegar a Timóteo. Como a convivência com a sua avó mudou a sua fé e a sua visão do mundo. Então, em diversos aspectos, né? Minha avó, ela foi uma das maiores bases que eu tive, né? Não só no meu sentido ministerial, mas no meu sentido familiar também. Vou voltar um pouquinho na história. Minha mãe me teve bem novo, com 14 para 15 anos de idade. Nesse período ela ainda morava com a minha avó, né? E acabou que eu acabei crescendo com a minha avó e com a minha mãe devido a elas morarem na mesma casa. Pela misericórdia, minha avó já era crente, né? Ela não foi crente a vida toda, mas ela se converteu no período de meu nascimento, ela já era cristã. E o tempo foi passando, fui crescendo, né? Fui crescendo, ela me levando junto para a igreja, graças a Deus, né? Me levando para a escola bíblica, para as consagrações. E eu fui criando um vínculo muito forte com ela, não só no sentido familiar, por ser minha avó, mas como um escudo espiritual, né? A vovó era uma bênção de Deus na minha vida, e aprove ao Senhor, em 2019, no dia 11 de fevereiro de 2019, a tomá-la, né? A recolhê-la. E aquilo ali mexeu muito comigo, né? Só que eu aprendi muitas coisas com a vovó. Para mim, o que mais me marcou, né, como foi a pergunta, na presença de vovó enquanto ela esteve na Terra, foi o caráter ímpar que ela teve, que ela me passou, né, esse legado, essa responsabilidade. Então, para mim, o que mais me marcou, o que mais me inspirou na minha avó, foi o fato dela ser uma mulher de Deus, uma mulher íntegra. Porque se eu sou o que eu sou hoje, claro, primeiramente graças a Jesus, né, com sua bondade divina, e na força terrena graças a ela, né? Então eu acho que o caráter dela, a singularidade dela, fez, né, e marcou a minha vida e marca até hoje, né? Então acho que essa aí é a primeira resposta para a primeira pergunta, o caráter dela, sem dúvida, sem dúvida. A vovó foi uma pessoa espetacular. É o que Paulo diz, as más conversações, ela corrompe os bons costumes, né? E as boas também, vamos conjecturar que as boas também têm o poder de influenciar. Isso. Né? Então, eu sei que eu herdei muita coisa boa de vovó, da convivência, como fez a pergunta, né? Tanto na oração, vovó orava muito. Ela orava, nossa, ela era excepcional. E ela cresceu na Assembleia, e nos tempos vagos ela ia muito na Deus e Amor, né? Então, sabemos que a Deus e Amor é uma igreja de muita oração. Então, uma das coisas que eu mais herdei com a convivência vinda de vovó foi a oração. Então, o primeiro ponto, o caráter que marcou minha vida, e a convivência foi a oração. Benção pura. Como tem um costume muitos falar que vó, ela é uma segunda mãe. É a segunda mãe, literalmente. Ela trata do neto com aquele carinho, aquela coisa tão especial, verdade, né? Que ela ganha assim os netos, que é uma benção. Então, vó é benção, vó é uma coisa muito, muito boa. Então, você foi criado ali com a tua avó, com a minha avó, né? Naquele ambiente ali espiritual, no bar da oração. Sim. Então, eu creio que dali, com certeza, você foi pegando experiência, assim, amadurecendo, sim. E vendo ali. Só de você ver a tua avó orando, buscando a Deus, e da igreja Deus é Amor, uma igreja muito respeitada, uma igreja de cura, uma igreja muito de bênção, onde os homens, mulheres ali são bênçãos de Deus, né? Todas as igrejas, graças a Deus.
A gente vê que o povo evangélico, nossos irmãos, graças a Deus, todos são bênçãos, independente de denominação, de placa, de nome de igreja, são todos profetas. Mas quando fala da Deus é amor, fala de oração de joelho. O negócio é mais embaixo. É mais embaixo. Verdade. Então, eu fico alegre assim de ver de você já jovem assim, né, com 18 anos de idade, pregando a palavra de Deus. Isso é uma coisa muito maravilhosa, né? É que eu queria começar também com essa idade, também com meus 18 anos, pregar a palavra de Deus. Mas graças a Deus, Deus foi na hora, no momento. Porque para Deus é uma hora certa. Tem um tempo, né? Isso aí. E já nessa caminhada você vem. Quantos anos mais ou menos você já começou a pregar, professor? 8 anos de idade. 8 anos de idade. Isso não produtivamente. Isso maior. Porque o falecimento de vovó. Sei. O Senhor faz. Isso no começo é uma pequena. O Senhor ainda fazia. Comecei como batista, as consagrações. Ia para as consagrações. Na época era pessoa, né? Então eu tinha a esperança de ter uma oportunidade. Comecei nas consagrações, tocando bateria. Depois fui desenvolvendo na palavra, no estudo. E hoje em dia estamos aí. Isso aí, né? Isso aí, como uma palavra. Gente. Nossa conversa aqui, nosso bate-papo hoje vai ser um bate-papo daquele abençoado. A gente vamos falar aqui sobre das maravilhas, como ele falou. A avó dele é um privilégio quando a gente é criado por vó, porque vó, a avó ela faz muito dengo, né, nos seus netos. Então é criado com muito denguinho. Tudo que a pessoa quer, a vovó tá ali sempre. E é uma coisa tão gostosa ser criado com vó. Não é que mãe também não faz isso. A mãe também, com certeza. A mãe também, ela cria o seu filho também com carinho, com muito dengo. Mas estar na presença de uma avó é bom demais. Meus queridos, Deus é muito bom, muito maravilhoso. Deixa eu só alertar novamente para você que está chegando hoje no nosso canal aqui. Toca nesse sininho que está aí, se inscreva nele, se inscreva no nosso canal, tá? E aproveita e faça seus comentários, se você quiser fazer comentários, se não quiser, mas nos assiste, continue nos assistindo. Vai ser muito bom nosso bate-papo aqui, né? Compartilhe aí nos seus grupos aí, né? Esse link aí, porque Deus vai falar profundamente aqui, amém? Deus é muito maravilhoso. Esse Deus que a gente serve é um Deus muito bom. A gente agora, isso aí só foi só para você ver que a gente vai entrar aqui já numa conversa muito boa. A nossa internet aqui tá um pouco assim, vai e volta um pouquinho, mas não se preocupe não, tá? Porque coisa ao vivo você sabe que sempre tem esses probleminha mesmo. É problema da nossa internet. Ela tá assim um pouco assim indo e voltando, tá um pouco assim meio fraquinha um pouco. A gente vai dar uma paradinha rapidamente de menos de nem segundo. É só pra gente pegar uma água aqui, colocar uma água aqui, que a gente estamos no ar, não botamos a água, vamos pegar uma água e a gente já volta já, tá bom? Instante a gente volta, mas não sai daí não, é coisa rápida, não vai dar nem tempo nem de você levantar daí, mas a gente já volta já.
Ali voltamos. A gente está com um pequeno probleminha, mas graças a Deus está sendo resolvido. E vamos lá continuar com a nossa entrevista em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E Deus é muito maravilhoso, Deus é bom demais, Deus é fiel, ô glória. Nosso grande amigo é João Costa, que está com a gente aqui, já falou aqui da sua avó. E eu quero fazer aqui mais uma segunda pergunta para o meu amigo aqui, João Costa, né? Diz bem assim: a perda de alguém que nos criou deixa marcas profundas. Na Bíblia na Bíblia vemos momentos, perdão, me deu aqui uma cabeça. Microfonia, né? Não. Jans, tá me ouvindo? Jans. Glória a Deus. Presbítero Jans. Glória ao Senhor Jesus Cristo. A gente sabe, né, Varão, que quando a gente perde logo uma avó, a gente perde a nossa avó, a gente sabe que a gente temos um sentimento, e a gente sabe que a gente é uma pessoa que a gente tem um amor, sim, né, ao nosso coração, que a gente ama bastante. Sim. Então, a pergunta é: a perda de alguém que nos criou deixa marcas profundas. Na Bíblia vemos momentos em que até Jesus chorou por quem amava. Como foi para você lidar com o falecimento da sua avó e como o Evangelho te deu força para transformar essa dor em maturidade espiritual? Então, foi bem difícil, né? Foi bem difícil lidar com o falecimento de vovó, até porque, né, já é difícil lidar com o falecimento sendo maduro o suficiente, sendo já com uma idade avançada. Só que eu era criança, né? Eu tinha 12 anos de idade quando a vovó faleceu e eu estava muito agarrado com ela. Eu estava entrando naquela fase ali, né, da pré-adolescência, né, de começar a entender um pouco mais a vida, e não só a vida, mas o ministério. Então foi muito difícil para mim. O que pesou mais, né, foi a idade. Eu confesso que se eu tivesse com a maturidade de hoje, com a idade de hoje, seria completamente diferente, né? Talvez eu não teria passado por algumas sequelas que eu passei após o falecimento de vovó, né? Uma delas foi a depressão. Eu cheguei a entrar em um período depressivo, porque, como eu disse aqui, a vovó ela era minha segunda mãe, né? E eu não aceitava. E ia para a igreja no culto de domingo, no culto de família, e vovó não estava lá. Aí eu chegava em casa triste, chorava e etc. E mamãe me consolava, né? E então foi algo muito doloroso. E eu não digo nem pela perca, porque hoje eu entendo, né, que viver é Cristo, morrer é lucro, que ela está bem, que ela está descansando. Mas no momento do falecimento, devido à idade, nossa, foi algo tipo assim... Eu fiquei sem chão, eu não queria sair, eu não brincava na rua, eu já não era muito de sair pra rua, né? Eu nunca fui muito de sair pra rua, graças a Deus. Não saía muito, não brincava, não vivia, né? Porque foi algo que me marcou muito mesmo. E lidar com o falecimento dela foi algo tão difícil, mas tão difícil que mamãe, graças a Deus, minha mãe, né? Ela sempre foi muito presente. Após o falecimento de minha avó, minha mãe sempre foi presente para a glória de Deus. E mamãe, ela me botava, né, para jogar bola em escolinha de futebol, para ver se, né, aquilo mudava, aquela angústia saía. Mas foi algo muito doloroso. E o que me deu força para continuar, né, que foi uma das margens da pergunta que me estabeleceu essa maturidade espiritual, foi o meu ministério. Porque eu só iniciei, né, com a permissão do Senhor, o ministério de uma forma proativa após o falecimento da vovó, né? Ou seja, se Deus não tivesse tirado a minha avó de mim, talvez eu não estaria onde eu estou hoje, porque vovó orava, eu ia orar para quê? Vovó jejuava, eu ia jejuar para quê?
É aquele famoso ditado, eu ficava na barra da saia dela, né? Ela ia, eu ia, ela fazia, eu também fazia. Então, inclusive, né, vou abrir um parêntese aqui, é até o tema, né, de um livro que eu estou escrevendo, de minha autoria, né, que se chama A Dor do Chamado, baseado em 2 Reis, capítulo 2, quando o profeta Eliseu tem que dar continuidade, né, ao legado do profeta Elias. Eliseu, ele não tinha muita maturidade suficiente, Eliseu não tinha, né, a sabedoria e o conteúdo que Elias veio tendo. Só que naquele momento, Eliseu ele teve que tocar para frente. Querendo ou não, sem Elias ou com Elias, ele teve que tocar. E o interessante é que Eliseu ele só começa o seu ministério proativamente quando Deus tira Elias. Eliseu só começa o seu ministério proativamente quando Deus retira Elias do lado dele. Porque enquanto tinha Elias, Elias que fazia, né? Elias que operava os milagres, Elias que abriu o Jordão. A partir daquele momento que Deus decide tomar Elias, glória a Deus. A partir daquele momento que Deus decide tomar Elias, ali o ministério de Eliseu começa. Então imagine a dor do chamado. Eu me vejo nessa passagem porque foi muito difícil. Imagina a dor do chamado. Você ter que perder alguém para avançar, para você entender o propósito de Deus na sua vida. E eu torno a repetir, para encerrarmos essa pergunta, talvez se vovó estivesse aqui, eu não faria o que eu faço hoje. Talvez se vovó estivesse aqui, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Porque eu tinha uma dependência muito forte espiritual nela, assim como Eliseu tinha uma dependência muito forte em Elias. Então, eu atingi uma maturidade, né, após o falecimento da vovó em meu ministério. Meu ministério me ajudou muito, em ambos os aspectos. Me ajudou muito a superar, né, o falecimento de vovó. Que benção, né? Benção pura de Deus. Quando a gente se depara com um jovem assim que tá... É uma coisa muito... Porque se fosse cabeça de outro jovem, não queria mais saber de igreja, ia sair da igreja, aquela coisa toda. Ainda mais com a idade. Eu era uma criança. Uma criança. Era uma criança. Mas o que importa é o chamado que Deus tem na sua vida, né? É isso aí. Então o chamado é uma coisa, o chamado ele vale muita coisa. Então, porque esse tempo, a gente fala isso por quê, né, profeta? Que a gente vê o tempo hoje, a geração hoje, de muita juventude hoje, a gente vê que é uma geração, você está um jovem muito novo, está com 18 anos, né, novo. Então eu já sou um pouco mais de idade mais que você. Então eu posso dizer assim que uma geração hoje, se não for uma geração bem educada e criada dentro da palavra do Evangelho, não permanece. Não permanece. Porque apesar que hoje nas igrejas tem muita como é que se diz assim? Distrações e entretenimento também. Entretenimento é a palavra correta, exatamente. Por quê? Porque hoje nas igrejas, as igrejas estão dando oportunidade para o jovem tocar bateria, para o jovem louvar, né? Hoje tem uma oportunidade para muitas coisas na igreja que o jovem pode fazer hoje também, né? E em certa parte, né, seguindo essa linha de raciocínio do senhor, isso é um perigo. E eu mexo com jovens, né? Eu lidero o departamento de jovens e isso é um perigo, porque quando a igreja, o lugar que é um lugar de adoração, começa a botar muitos entretenimentos para trazer os jovens para dentro da igreja ou mantê-los dentro da igreja, eles acabam ficando não por Cristo, mas pelo entretenimento. Posso contar algo aqui rapidinho? Pode, vontade. O microfone é seu. Certa feita, ainda esse ano, meu amigo presbítero, né, eu lidero os jovens, né, pela misericórdia do Senhor, lidero não, né, eu só cuido, né, faço a minha parte ali. E aconteceu um ocorrido que um certo jovem, ele estava muito dedicado nas coisas da igreja, graças a Deus, né, estava adquirindo, querendo aprender a tocar outro instrumento e etc. Só que ele estava pensando que as coisas do Senhor era bagunça, né? E Paulo afirma na carta de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, tudo tem que ser feito com ordem e com decência. E eu comecei a perceber que, devido a uma situação, né, que o meu dever é observar os jovens e se tiver algum comportamento errado,
eu não posso corrigi-los, isso cabe ao anjo da igreja. Levei o assunto e nós percebemos, pastor, que esse jovem não estava na igreja por causa de Cristo, e sim devido aos instrumentos. Até que um dia, né, aconteceu uma situação, ele estava errado, né? O pastor decidiu não deixar ele tocar e nós tivemos a certeza, porque quando o pastor olhou para ele e viu que ele está todo errado, né, em uma situação muito embaraçosa, muito errada, e o pastor falou assim: olha só, vem ao culto, mas hoje você não pode tocar. Para quê? Não foi ao culto, não aceitou a disciplina, saiu da igreja, nunca mais voltou. Ou seja, você percebeu, se eu não tivesse percebido juntamente com a visão pastoral, ele iria estar na igreja por causa de instrumento, por causa de entretenimento, e não estaria na igreja por causa de Cristo. Então isso é um perigo, porque não generalizando a todos, né? Porque tem igreja que tem entretenimento, mas ainda permanece tendo uma visão cristocêntrica, né? Que é deixando Cristo no centro. Mas tem igreja por aí que faz de tudo para prender jovem, para amarrar jovem, para chamar a atenção de jovem, e isso é preocupante. Isso é preocupante, porque vai chegar um tempo que entretenimento não vai me ajudar, né? Nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Então, isso, seguindo a linha de raciocínio do Senhor, é bem verdade isso que o Senhor falou. Estamos tendo muito entretenimento e isso vai resultar em coisas sérias lá na frente. Eita, agora, né? Isso é verdade. É muito verdade. Verdade, porque a maioria, como você fala, tá ali mais por interesse daquilo. Isso. Quer se amostrar, Verdade. né? Quer aparecer. Essa é a verdade. Concordo totalmente. É. Né? E a gente, quando na presença de Deus, a gente sabe que para servir, a gente precisa servir a Deus de dentro do coração. Que é aquilo que a Bíblia fala: o verdadeiro adorador adorará um Pai em espírito Em verdade. e em verdade. Eita, glória a Deus, benção pura, tá? Deus é muito maravilhoso, Deus é fiel, né? Esse é o nosso grande amigo aí, né? É o jovem pregador da palavra de Deus, é o jovem João Costa, né? Que tem ministrado a palavra de Deus, pregado a palavra de Deus aí por muitos lugares, e Deus tem usado profundamente, né, para assim pregar, levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nossa terceira pergunta aqui, que diz bem assim: muitas pessoas associam sabedoria e pregação bíblica profunda a ter muitos anos de idade, mas Paulo disse a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, está escrito: como é para você, sendo tão jovem, carregar essa responsabilidade e ter a sabedoria reconhecida por onde você passa? Então, a primeira parte da pergunta, né? A questão da sabedoria em ter um certo nível de idade. Eu acho que a sabedoria vinda da palavra, ela é acessível a todos, né? Eu creio que todos os que se dizem cristão têm uma Bíblia em casa, né? O que me faz ser sábio não é a teologia que eu sei, a exegese que eu exerço, ou a homilética, né? O que me faz ser sábio é uma vida de dedicação, né? Então, muitas pessoas não entendem e acham, sim, de fato, né? As pessoas que vieram antes de nós sabem muito mais que nós. Eu, por exemplo, né, o pouco que eu sei, eu digo que ainda estou aprendendo e vou sempre aprender, né? Eu aprendi ao decorrer da minha caminhada que nós temos que ser ensináveis, né? Nós temos sempre que aprender alguma coisa. Então, eu acho que a questão da idade com a sabedoria vai de maturidade para maturidade. Igual, eu conheço muitos pregadores, não, né, desmerecendo e nem generalizando, mas que talvez, eu já percebi, ficam chateados, né, quando vê alguém menor que eles exercendo, né, uma sabedoria, um conhecimento maior na palavra, né? Até a segunda parte da pergunta que Paulo afirmou a Timóteo: não deixe que ninguém o despreze. Isso é forte demais, porque se Paulo afirmou que não era para deixar que ninguém o despreze, é porque havia quem o desprezasse. E quem o desprezaria? Timóteo era um jovem pregador. Timóteo era muito novo no que ele fazia e fazia com excelência. Tanto que Paulo, né, frisa, e Paulo tem um carinho, nossa, descomunal
por Timóteo. Só que ele era muito novo. E isso pega, isso aqui mexe comigo, por quê? Porque tem gente que tem certo tipo de dificuldade em abraçar quem está chegando agora. Igual, eu passo por muita dificuldade nessa questão, né? Pela misericórdia do Senhor, nós temos pregado em alguns lugares, e não só em uma denominação, mas eu passo por muita dificuldade em altares com pessoas mais velhas que eu, né? Porque muita gente não aceita, muita gente não entende, muita gente, né, como posso dizer, não reconhece, né, o nível de sabedoria que a gente exerce, e isso é muito preocupante, né? Isso é muito preocupante. Eu estava até conversando com um amigo meu ultimamente, porque parece que geralmente as pessoas que têm um tempo mais na fé, tem aqueles que são, né, cana de açúcar duro mesmo, não são mais maleáveis, e eles têm dificuldade em abraçar e em aceitar quem está vindo agora, né? Então eu procuro sempre manter minha mente em Cristo, porque vai ter desprezo. Sendo novo ou sendo velho, vai ter. Sempre tem aquele que se acha autossuficiente. Sempre tem aquele que se acha melhor. Só que para mim, que sou jovem, isso pega muito. Pega muito, porque são várias coisas na mente, várias vertentes, começando agora, né? Então tem sim, né? Da mesma forma que Paulo afirmou para Timóteo, não deixa que ninguém o despreze, né? Era nesse contexto. Faça, continue fazendo, não para crescer em cima de ninguém, não para mostrar que você sabe. Vão te desprezar de qualquer forma, não vão aceitar o que você prega de qualquer forma. E eu já fui em lugares que me olharam de cara feia, né? E quem me conhece sabe que eu fujo de algumas mensagens que nós vemos hoje, né, triunfalistas, né? Eu procuro sempre manter Cristo no centro, mas mesmo assim, né, o povo da velha guarda tem dificuldade em aceitar quem está chegando agora, né? E isso serve até de alerta, né, para alguns pregadores jovens, né? Porque no início da sua caminhada vai ter isso. Não pensa que todos vão te aceitar, né? A Bíblia diz que Jesus veio para os dele e os dele os rejeitaram, né? Se Jesus foi rejeitado, quem sou eu, meu filho? Quem sou eu? Quem é você? Né? Então, isso é muito interessante. Nós temos que manter a mente em Cristo, né? Entendermos que a sabedoria bíblica é acessível para todos e não deixar com que ninguém nos despreze. Amém. Glória, forte. Jesus. É isso aí. Deus é muito bom, muito maravilhoso. Nós estamos aqui também, né, com a live aqui no TikTok aqui, né? Como eu gravei uma live um pouquinho mais cedo, falei um pouquinho que a gente estaríamos aqui ao vivo aqui no TikTok. Gente, a gente está aqui no TikTok, isso aqui é o estúdio aqui do podcast Cristo é a Verdade. Eu estou aqui batendo um papo aqui no podcast aqui com esse jovem abençoado, um jovem pregador, que é o jovem João Costa, né, que prega a palavra de Deus. E a gente estamos aqui conversando um pouquinho a respeito sobre a palavra de Deus. Amém? Deus possa continuar abençoando. Fique com a gente na live aí, curta aí essa live aí, né? Que Deus tem muitas coisas boas aí para falar com você aqui. Estamos aqui no estúdio aqui, né? Conversando, falando aqui sobre a palavra do Senhor. Eita, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, a gente sabe que para servir a Deus, servir a Deus não é assim, uma coisa assim, servir a Deus de qualquer maneira. Para servir a Deus, a gente precisa servir ao nosso Senhor de coração, querer servir a Deus, estar com a nossa vida diante do Senhor. A gente tem que estar entrelaçado com o Senhor, com compromisso com a palavra, com o Evangelho de Cristo. O Evangelho do Senhor, a palavra de Deus, é uma coisa tão maravilhosa, né? Glória a Deus, obrigado, glória, que Deus abençoe. Então é bênção de Deus a gente estar fazendo a obra de Deus. É muito bom a gente pregar a palavra de Deus. E como a gente já tem falado aqui, eu sinto assim um orgulho de ver, eu sinto alegre de ver a juventude fazendo o que você faz, que é pregar o Evangelho. É uma coisa tão maravilhosa. Então a gente vai fazer já aqui a quarta pergunta aqui. Vou fazer a quarta pergunta aqui para ele. Ele vai estar aqui respondendo a quarta pergunta. É porque o celular aqui, senão eu ia botar o celular para filmar aqui, nós dois aqui, né? Porque a gente também estamos com um probleminha também na nossa internet aqui do estúdio aqui, né? Mas o vídeo está sendo gravado, né? E logo depois, amanhã, esse vídeo estaremos colocando no YouTube e você vai pegar a nossa entrevista aqui na íntegra.
Bem, a quarta pergunta aqui para pregar com profundidade, é preciso ter raiz. Qual é a sua rotina de busca de Deus? Estudo das Escrituras e orações. O que você faz nos bastidores para que a mensagem chegue tão forte na vida de quem te ouve? Isso é muito forte, né? Isso aí é uma pergunta muito emblemática. Então, uma das maiores características, né? A pergunta foi, tem que ter uma raiz, né? Eu sou muito enraizado na oração. Eu amo, mas amo com todas as minhas forças a oração. E isso eu também herdei de vovó. Nossa, eu amo a oração. Eu passo, né, minutos orando, eu dobro meu joelho. Eu amo campanha. E é bem verdade que o povo, né? O povo, tem vezes que o povo não me liga nem para saber se eu estou bem. O povo me liga para que eu ore por eles, né? Eu sou muito forte nesse aspecto da oração. Eu amo muita oração e muita leitura da palavra também, né? O fato de ler e reler e entender, né? E uma das coisas também que me faz ter as revelações bíblicas é ficar separado. Eu entro no quarto, fecho a porta e ali fico, né? No meu momento com Deus, em oração, em jejum, em constante oração. É orando, passando roupa, é ouvindo a oração da Deus de amor, né? Tomando banho, e assim vai, né? Sempre ali em constante oração. Lendo a palavra, relendo a palavra, que isso é muito importante. Ler, reler, entender, né? Igual tem textos que eu prego uma vez e vamos supor que não tenha um impacto. Mas se eu pregar ele pela segunda vez em outra igreja, pode ser que tenha outro impacto, né? Sempre lendo, relendo. Então, o que me mantém de pé, né? O que forma a minha raiz é a oração e a palavra. Jejuo também, mas não jejuo com tanta frequência quanto eu oro, né? A oração é todo dia, pela manhã, à tarde, à noite, sempre ali em constante oração. Então eu acho que isso é que me mantém de pé, né? Eu estou sempre, né, disposto a estar na... Porque, vamos ser sinceros, para a gente que prega, a gente não pode viver sem oração, né? O Senhor é pregador, o Senhor sabe do que eu estou falando, o Senhor tem mais experiência que eu, e chega um certo momento que somente a palavra pura, ela vai te dar um conhecimento, sim. Só que o apóstolo Paulo disse o quê? Crescer na graça e no conhecimento, né? Então a graça e o conhecimento, a oração e o conhecimento, ela andam ali lado a lado, né? Então, em certa parte, nem questão do ministério, antigamente eu fazia, vamos supor, fazia da oração não uma necessidade ou nem uma rotina. Eu fazia da oração uma obrigação. E o Espírito Santo começou a me cobrar isso. Porque eu orava, vamos supor, eu vou para a igreja, igual estou aqui no podcast. Eu só orava antes de sair de casa pelo podcast. Então eu orava por uma missão. Eu não tinha uma vida de oração, né? Uma vez eu ouvi uma frase muito enfática que a oração ela tem que se tornar um estilo de vida. A oração ela é o oxigênio do crente. O crente que não ora, o crente, né, tá mal. Tá um pouquinho ruim, né? Ele tá mal, né? Então eu me adequei e fiz com que a oração virasse o meu estilo de vida. Eu sou até um pouco chato, eu tenho um grupo com o departamento de jovens, eu mando oração de tarde, e a oração 6 horas da noite, oração do livramento, a oração 3 horas da tarde, oração da hora nona, meia-noite também, e assim vai. Então, o que me mantém de pé e o que me fez ter raiz é a oração e a palavra de Deus. Eita, glória, é isso aí, porque é oração e palavra, Deus tem que andar junto. É isso aí, não tem diabo que resista, não meu tem, filho. Não tem. A oração é as vitaminas que nos mantém de pé. É verdade. Né? E a palavra é o sustento Sim. que nos alimenta para que nós podemos continuar a caminhada. Né? Então a benção é uma coisa tão maravilhosa quando a gente está servindo a Deus. Meus irmãos, estamos aqui no TikTok, aqui, né? Aqui no TikTok aqui. E esses nossos irmãos aí, nossos amigos que estão nos vendo aí, que estão nos acompanhando aqui no TikTok aqui, que esteja conosco aí, nos ajude aí, né, bater aqui uma meta aqui no TikTok aqui, estamos aqui ao vivo aqui, né, fazendo aqui essa entrevista aqui, né, no podcast aqui, né, aqui no Rio de Janeiro aqui, na Baixada Fluminense, aqui no bairro de Nova Aurora, né, se tiver alguém aí do bairro aqui de Nova Aurora aí entrando na live aqui, né,
manda um oi aí, fala algo aqui pra gente saber de onde é que você está aí nos assistindo, né? Faça um comentário, né? Pra gente saber que você está nos assistindo, está nos vendo, e com certeza Deus vai abençoar aí a sua vida. Podcast Cristo é a verdade, aqui hoje com nosso grande amigo aqui, o obreiro aqui, João Costa, tá com a gente aqui, batendo esse papo aqui, abençoado. Oh, glória a Deus. Deixa eu tentar colocar ele aqui, para ver se ele dá para pegar aqui nós dois aqui. Depois que se tivesse para cá, se tivesse para lá, dá para pegar a gente aqui na live aqui completa aqui. Mas você que tá só, se deitar o telefone aqui, será que não dá não? Deixa eu ver aqui. Tá, então a gente vai entrar no comercial aqui rapidinho, a gente já volta já. Não saia daí não, continue aí. Ô Glória, voltamos, né, com nossa entrevista. Deixa eu aqui novamente aqui dar o telefone aqui do nosso estúdio aqui para quem quiser aqui ligar para o nosso estúdio, né, e pedir uma oração, deixar um comentário, né? Nosso telefone aqui, o DDD Rio de Janeiro, que é 21 aqui no Rio de Janeiro. Nosso número de telefone aqui é 97390 4109. Deu para pegar aí? Deu para anotar? Vou repetir novamente. DDD Rio de Janeiro 21 021 973 90 41 09. Você pode ligar para cá. Quem vai lhe atender vai ser Jance. Ele vai lhe atender aí com todo carinho, com todo amor. Vai lhe atender, vai anotar aí o que você precisa de uma oração, ou você quer fazer alguma pergunta aqui para o João Costa, né? E nós vamos estar aqui falando aqui no ar aqui com você. E nosso Instagram, para você nos acompanhar, lá no nosso Instagram nós temos lá, né, nossos vídeos, né, nossas entrevistas, e tem outros conteúdos também para você acompanhar lá no Instagram também, que é TV Rádio Gospel Cristo Vive Jasque. Você entra lá, né? Se inscreva lá no canal para você não perder nadinha lá do Instagram, bem? TV Rádio Gospel Cristo Vive Jasque. No Facebook também, você quiser também nos acompanhar pelo Facebook, TV Rádio Gospel Cristo Vive Jasque também. Você entra lá, se inscreva lá e nos acompanhe para você ver as nossas entrevistas e muita coisa boa você vai ver lá. No Kawai também, você que quer também nos acompanhar no Kawai, TV Rádio Gospel
Cristo Vive JASC. Você vai lá, nos acompanha, tá? Também se inscreva lá, dá uma moral para o nosso canal e vai ser só bênção de Deus, amém? Vamos continuar com a nossa entrevista aqui com o nosso grande amigo aqui, João Costa, esse jovem que Deus tem usado muito aí, pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho, né, irmão? E diria que toda a juventude hoje estivesse na presença do Senhor aí, porque a gente está vendo aí, o mundo aí precisa ser mudado, precisa mudar esse jeito da juventude aí. Tem muito jovem aí morrendo sem Cristo. A Bíblia fala que há caminho que aos olhos dos homens parece perfeito, mas no final são caminhos da morte. Então tem muito jovem indo por isso aí, achando que está indo no caminho perfeito, mas lá no finalzinho são caminho de morte, né? E a gente vê muito jovem aí morrendo, né? Muito jovem aí descendo a sepultura novo, com 15, verdade. 16, né? Com 17 anos, com 18 anos, morrendo aí nesse mundo do crime. E Jesus veio para salvar a humanidade, amém? Vamos aqui para a pergunta aqui, número 5, vou estar fazendo aqui para, né, o meu amigo aqui, João Costa, aqui, que é benção aqui. No Salmo 78, profeta, quer abrir? Vamos abrir aqui, Salmo 78, a gente vamos lá, ler um pouco da palavra de Deus. É bom que você também que está aí, abra aí sua Bíblia, Salmo 78, também acompanha aqui, vou fazer a pergunta, ele vai responder aqui, né, baseado aqui da Bíblia, aqui da palavra de Deus, Salmo 78. Porque tudo que é ao vivo, você sabe como é que é, irmão. Ao vivo é assim mesmo, não se preocupa que é ao vivo, aqui não tem corte, aqui é tudo feito ao vivo. Salmo 78, você que está em casa aí, nos acompanha também, no Salmo 78, né, que diz bem aqui, Salmo 78, a Bíblia fala sobre contar as próximas gerações. Olha só que coisa interessante, tá? A Bíblia fala sobre contar as próximas gerações, os louvores do Senhor e a sua maravilha, olhando para a sua história familiar. Como você enxerga a importância da família na formação de um pregador da palavra de Deus? É muito, muito bom isso aí, tá? Muito bom, muito bom. Então, gente, a família para mim é tudo. É tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Não existe um ministério maior do que a nossa família, né? Nós temos diversos exemplos dentro da Bíblia e também, se não tivéssemos, nós nem precisaríamos entender que nós temos que honrar nossa casa, né? Honrar a nossa família, mas Deus é tão fiel que Deus nos deixou exemplos dentro da Bíblia de que devemos ser fiéis à nossa família. Hoje mesmo eu tive visitando minha bisa, minha tia, que são pessoas que fizeram parte, né, da minha criação, né? Quem me conhece sabe que eu sou essa pessoa muito família mesmo. Eu vou, eu visito, eu tenho esse espírito de idoso, né? Eu saio visitando um, saio visitando outro, né? E para mim a família é um dos principais pilares do ministério de alguma pessoa. Tanto seja ele para ministrar a palavra, tanto como sendo um pastor, um missionário, um diácono, né? E seguindo essa linha de raciocínio, nós estávamos em Timóteo, nós vemos até mesmo que na primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 3, no versículo 5, nós vemos que escrito está: pois se alguém não sabe governar a própria casa ou família, como cuidará da obra do Senhor? Né? Nós percebemos que a importância da família e a importância de estarmos cuidando da obra de Deus, elas são similares. Não tem como eu cuidar da obra do Senhor se eu não cuido da minha própria casa, né? Porque como eu vou contar, o Salmo diz sobre isso, como eu vou contar para as minhas gerações o que eu fiz na obra do Senhor se eu não fiz nada na minha casa? Né? Como eu vou contar para as minhas gerações que eu tive bons frutos na obra do Senhor? Porque não tem como ter bons frutos verdadeiros na presença do Senhor, sendo que os meus frutos dentro de casa não condiz com o que eu faço. Então Paulo afirma, né, é bom que um homem para o ministério, né, que no caso é o meu caso, né, eu me coloco na brecha, tem que saber, né, liderar, governar, aconselhar, estar presente com a sua família. E nós vemos
muita coisa hoje em dia, nós vemos que, e por bondade divina eu tenho andado por aí, eu percebo que existem certas pessoas que não condizem, né, com o que são no altar. E isso é preocupante. Isso é muito preocupante porque a Bíblia, um dos maiores exemplos, a Bíblia também diz que quando o esposo ele não, né, ali está em concordância com a sua esposa, né, ele é rude, arrogante, a Bíblia diz que a oração dele é interrompida. A Bíblia afirma. Então são coisas que são mínimos detalhes que passam batida, né, aos nossos olhos, mas que têm suma importância. Pode ter um monte de homem de Deus por aí que esteja orando, mas está tendo oração interrompida. E a esposa fala de quê? A esposa fala de família, casa, administração, é a paz do lar, né? A Bíblia diz que não é bom que o homem ande só. O texto diz, a Bíblia nos conta que se separar o homem do seu pai e da sua mãe, irá se unir à sua esposa. Então a gente percebe que a família ela é uma das maiores bases para o ministério, né? E eu já deixo uma pergunta, né, ao povo que nos ouve, né, aos nossos telespectadores, como é que nós estamos sendo com a nossa família? Será que se o Senhor perguntar para nós se nós estamos tratando da nossa família com a mesma eficiência que nós tratamos o nosso ministério? E eu demorei para entender isso, presbítero. Eu demorei para entender, porque muitas das vezes eu colocava, né, um culto, um ministério acima da minha família. Só que hoje eu entendo que a família é o bem mais precioso que o Senhor nos deu. Nós vemos que Noé, quando constrói a arca, né, Deus dá uma ordem para ele. E a ordem é: Noé, coloque primeiro a sua família dentro da arca. Coloque primeiro a sua casa, os seus filhos, né? Em primeiro lugar tem que ser a sua família. A sua família. Então, o que nos faz ter, né, um ministério sólido, como foi feita a pergunta, né, o que nós contaremos para a nossa geração e qual é a importância da formação de uma família na vida de um pregador? Para mim, a família é tudo. A importância de uma família na vida de um pregador é tudo. Graças a Deus, minha mãe, né, Michele, que Deus abençoe, dona Michele, que Deus abençoe em nome de Jesus, deve estar nos assistindo. Graças a Deus sempre me apoiou muito, 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 muito. Eu também, claro, sempre na obediência, sempre fui esse jovem calmo, manso, dedicado, né, respeitador. Então minha família sempre me abraçou. Mas por que me abraçaram? Porque eles me conhecem. Eles sabem quem eu sou. Eles sabem, eu sei que se, né, o Senhor me tomar para si, eu vou ter deixado um legado na minha casa igual. Um exemplo para encerrar essa vertente. Há um tempo atrás eu recebi uma mensagem do meu irmão no Instagram. Eu tenho 5 irmãos arredondando com parte de pai e parte de mãe, né? 4 moram com a minha mãe e 1 mora com o meu pai, da parte do meu pai. O mais novo, meu irmão mais novo, da minha parte de mãe, certa feita ele me surpreendeu com uma mensagem. Ele estava na casa da avó dele, ele estava passando o status e viu meu status. Ele mandou um áudio para mim e falou assim: irmão, um dia eu quero ser igual a você, meu irmãozinho profeta. Ele tem 9 anos, presbítero. O senhor sabe o que eu fazia com 9 anos? Com 9 anos eu queria ser um jogador de futebol. Com 9 anos eu me inspirava em Neymar. Com 9 anos eu me inspirava em um desenho animado. Com 9 anos eu não tinha a ciência que eu tenho hoje. Então o senhor tem a noção do que é um irmão seu, com a idade que tem, olhar e falar que quando crescer quer ser igual a você? Então isso para mim não tem preço. Não tem preço. Então para mim a família é um dos pilares mais importantes na vida de um jovem pregador. Eita glória, isso é verdade. Né? Deus é bom, a família é tudo, né, profeta? É, a família é tudo. Família, sem a família, quem somos nós, né? Ô Jansen, tem como colocar para sair o som aqui nas caixas, não? Porque saindo aqui nas caixas aqui fica até melhor aqui pro pessoal também que tá no TikTok. Né? Ele já ouvir a nossa voz mais bem clara, mais. Não, tá tranquilo não, a gente vai estar no TikTok, não tem problema não.
Hoje a participação de todo mundo aqui. É. Muita gente. Isso. Isso. Então, Tadeu, em nome de Jesus. Coloca aqui, porque no TikTok. Se tu quiser colocar também um aqui numa rede social para sair a filmar, tá bom. Pronto, show de bola, tranquilo. Eita glória! Aí não vou precisar nem usar mais esse fone aqui, velho. A gente vai ouvir pela caixa ali, vai ser bem essa aqui. Estamos ao vivo, né? Aqui no TikTok aqui. E Deus é muito bom. Você que tá aí, nos ajude aí, né? Nos ajude aí. Deixa eu ver, dar uma olhadinha. Não, tá aqui. Dá uma olhadinha aqui. A gente tá ao vivo aqui ainda. Hoje o programa aqui tá sendo diferente, tá? Não esquenta não, porque é coisa boa de Deus hoje aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Benção, cura de Deus. Ô glória! Nos acompanha aí, meus amigos. Vamos aí bater a meta aqui, né? O nosso TikTok aqui, bem? Amém. Tá glória. Som. Eita, deu microfonia. Som. Isso. Agora tá melhor, tá funcionando. Pronto, show, beleza. Então vamos com nossa entrevista aqui, continuar nossa entrevista aqui com o nosso amigo aqui, né? Nosso amigo aqui, João Costa, que é benção de Deus. E a gente tem falado aqui, benção, por já falou daqui da avó dele, falou coisas maravilhosas aqui. Você que está nos acompanhando aí, que está no vendo, você está vendo que hoje a gente temos um podcast hoje diferente, um bate-papo mais diferente hoje aqui, né? Então, esse vídeo aqui vai estar sendo, está sendo gravado e a gente vai colocar ele lá no YouTube. Você vai ver lá no YouTube, também vai ter aqueles cortes que muito você gosta e vai ser bênção do Senhor Jesus Cristo, né? Nosso grande jovem aqui, esse jovem abençoado que Deus usa ele aí pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho, onde Deus levantou ele, né? E ele está aí nessa caminhada pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então vamos aqui para a nossa sexta pergunta aqui, né, para o nosso grande amigo aqui. A gente está aqui batendo um papo aqui. Esse papo aqui, já conheço ele, né? Tive prazer, como eu falei aqui no começo, tive o prazer de conhecer mais ele quando a gente fizemos ali uma viagem de missões lá para Minas Gerais, Mar de Espanha. Isso. Foi bênção de Deus, né? E daí para frente aí sempre que eu já convidei, já foi lá na igreja, pregou, tem uma pregação, tem uma exegese, né, muito bem explicada, uma hermenêutica. Então é uma pessoa que a gente podemos dar crédito. Você que quer convidar ele para na sua igreja, depois no final aqui ele vai estar deixando aqui o contato dele, o telefone dele, se você quiser convidar ele para ele estar na sua igreja aí pregando a palavra de Deus, tá bom? Nossa sexta pergunta diz assim, pregadores jovens enfrentam muitos desafios, desde da vaidade até distrações do mundo moderno. Deus, que isso é tudo verdade mesmo. Muita verdade. Em Salmo 119, verso 9, está escrito: como purificará o jovem o seu caminho, né? Observando conforme a tua palavra. Qual tem sido o seu maior escudo para manter os pés no chão e foco no evangelho puro? Então, essa pergunta também é uma pergunta muito interessante e que tem se tornado um problema, né, nos dias atuais, né? A pergunta começa dizendo: pregadores jovens enfrentam muitos desafios. E é verdade. Muitos desafios, né, que têm se levantado para desestabilizar os jovens, não só os pregadores, mas os jovens em geral, né? Só que nós temos que entender que nem tudo que acontece, né, na nossa vida ou na vida de alguns jovens são coisas vindas do mundo. Tem jovem que faz porque quer, né? Eu sei o que eu falo. São muitos desafios, sim, só que jaz a questão. O povo hoje em dia está perdendo a doutrina e a força na palavra. Como diz a pergunta nos fez, né, que a única forma que o jovem purifica o seu caminho é na palavra do Senhor. Não tem outra explicação. Então nós já percebemos aí que é a palavra que vai te manter de pé.
Se estão optando por não ler a palavra, por não orar, por não jejuar, por não ir para monte, o que vai acontecer? A distração chega. Uma vez eu ouvi uma frase e a frase foi: o diabo ele não te obriga a comer o prato, mas ele te dá o prato. Ele não te obriga. A decisão é nossa. Ainda que no livro de Timóteo, né, no segundo livro de Timóteo, no seu capítulo 3, no versículo 14, Paulo diz, somente a parte A: quanto a você, singularidade. Paulo não diz quanto a vocês, Paulo diz quanto a você, quanto a Timóteo. Permaneça naquilo que você aprendeu. E já essa questão, eu cresci com muita gente, muitos jovens, muitos valores que hoje não estão como eu estou. Por quê? Porque Deus não olhou para eles? Não, porque não querem. Por quê? Tem escola bíblica pela manhã, tem culto de doutrina pela noite, tem culto de libertação, tem culto de louvor, tem evangelismo. E a pergunta que eu faço é: por que muitos jovens não estão da forma que deveriam que estar? Devido às distrações da vida. E como eu, sendo um jovem, venço a distração da vida? Na palavra, orando, jejuando. Então eu fico muito chateado, né? Nem quando eu vejo um jovem distraído e perdido. Eu fico muito chateado quando eu vejo um jovem que perdeu aquilo que tinha. Isso é muito, muito, muito chateante, porque existem muitos jovens, presbítero Cláudio, que decidem sair. E nós percebemos no Evangelho de Lucas, capítulo 15, Jesus ele nos conta 3 parábolas, né, que nós conhecemos: a do filho pródigo, da dracma perdida e a da ovelha perdida. Perceba que a mulher, quando perde a dracma, ela vai atrás da dracma. O pastor, quando perde a ovelha, ele vai atrás da ovelha. Mas o pai não vai atrás do filho quando o filho sai de casa. Por quê? Porque o filho não se perdeu, ele decidiu sair. Então nós temos que entender: existem distrações e existem decisões. Tem gente que não está distraído, tem gente que está decidido. Porque se fosse assim, muitos filhos de pastores não teriam saído da igreja. Igual eu falo por mim, eu conheço muita gente que cresceu na igreja, cresceu comigo, orava, buscava, cantava, fazia e hoje está no mundo. Verdade. Significa que é uma distração? Não, porque distração todos nós temos. O Senhor já deve ter passado por distrações, com certeza. Eu passo por distrações, com certeza. E a maior distração desse século está aqui: telefone. O telefone é uma das maiores distrações. Hoje em dia a gente entra no Instagram e a gente passa lá o Reels, né? Rola o Reels. Aí vai 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Passa o dia inteiro. Passa o dia inteiro. É uma distração. Aí vai o Facebook, né? Rola o story do Facebook. Rola um, rola dois. Aí vai o status do WhatsApp. Passa um status, passa outro status. Isso é uma distração. Agora, uma decisão é quando eu sei, mas quero errar. É quando eu sei, mas quero sair. É quando eu sei, mas quero pecar. É quando eu sei, mas eu decido fazer, né? Então que nós venhamos entender, né, que foi a margem da primeira parte da pergunta. Jovens pregadores enfrentam muitos desafios, desde vaidade até distração. Sim, mas nós temos que entender que nem tudo é distração e vaidade. Tem coisa que é decisão, tá? Guarde isso para sua vida. Eita glória, benção, benção pura. Deus é muito maravilhoso. E tem vezes que a gente se distrai. O celular é uma coisa, é uma das ferramentas, se a gente souber usar, bom, mas tem vezes que é uma coisa que está muito jovem, estão se perdendo muito. Também através da tela do celular, porque impede muitas vezes de orar, de buscar, de jejuar. E em certa parte, presbítero, sem querer cortar o senhor, não é nem somente os jovens, né? Esses dias, adultos, não, uma coisa péssima que eu vi, existe um tal de uma inteligência artificial com o nome de ChatGPT, né? Hoje em dia os pregadores já estão indo lá e montando as pregações, pedindo uma pregação pronta. Aí eu te pergunto, como é que tem alma? Aí não tem como. Não tem como. Se eu estou pegando pregação de inteligência artificial, não tem vai como. Vai para aqui, tem que ir para aqui, para a palavra, estudar a palavra. Exatamente. Hein? Ô Glória, tá bem essa porra. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no nosso... Dá aí, em nome de Jesus.
vivo é assim mesmo. E hoje, o nosso programa aqui, nossa entrevista aqui, está sendo uma entrevista benção pura, né? Nosso grande amigo aqui. Ele vai voltar aqui novamente. Em nome de Jesus. Vai voltar aqui novamente para a gente já fazer, porque hoje nós tivemos um pequeno probleminha na internet aqui na nossa internet aqui do nosso estúdio aqui. Mas Deus é fiel. Mas está sendo gravado aqui, nosso bate-papo aqui vai ser colocado lá no YouTube e a gente vamos voltar dando o link do nosso bate-papo aqui. Se você quiser assistir, né, depois eu vou deixar o link também aí, deixar aí no TikTok, nas redes sociais, para que você possa entrar lá e pegar da íntegra lá do começo ao final a nossa entrevista, nosso bate-papo, né? Estamos aqui, já fizemos aqui a 6ª pergunta, agora falta só a 7ª e 8ª pergunta, né? Tá sendo tão bom nossa entrevista aqui. Depois já conversar com ele logo depois aqui, já vou marcar com ele também outro dia para ele vir aqui, outra data. Ele vai estar vindo aqui, a gente vamos estar novamente conversando, né, sobre a palavra de Deus. A gente vai fazer aqui um tema aqui, profeta, para a gente falar sobre a palavra, sobre pregações. Perfeito. E vai ser bênção do Senhor, com certeza, como está sendo bênção de Deus hoje. Hoje a gente está aqui no TikTok, né? E você que está aí, nos acompanha, nos ajude aí a bater aí uma meta aí no TikTok aí. Primeira live, primeira vez que eu estou fazendo uma live aqui, ao vivo aqui no TikTok. Bem, que nossa entrevista, nosso canal, ele é ao vivo no YouTube. No YouTube, toda a entrevista está lá no YouTube. Podcast Cristo é a Verdade. Você vai encontrar lá algumas entrevistas feitas nossa aqui no estúdio aqui. A nossa 7ª pergunta diz bem assim: você tem viajado e pregado em diversos lugares? Lembra de algum momento marcante, de uma pregação ou de algum testemunho que mexeu profundamente com você durante suas jornadas no ministério? Tem sim. Tem duas que eu vou frisar aqui. A primeira foi tão marcante que eu lembro a data, né? Aconteceu no dia 4 de dezembro de 2024, dia do meu aniversário, né? Eu estava fazendo 16 anos de idade e aconteceu que... 16 ou 17? Acho que 16 isso. E aconteceu que minha mãe estava passando por uma situação bem complicada, né? Minha mãe, ela é mãe solo de 5 crianças, né? Mas graças a Deus nunca deixou faltar nada pra gente. E ela estava passando por uma situação muito complicada. E eu lembro que eu havia pedido um presente para ela, algo para ela. E enfim, e ela me deu outra coisa, não me deu o que eu queria. Eu fiquei chateado, né? Eu tava, né? Só Deus. Ainda tinha a questão do falecimento de vovó, que essas datas também contam muito, né? As datas, a gente faz de tudo para não lembrar, mas a data quando chega forte. E eu lembro que mamãe não teve condição de me dar algo, né, que eu pedi. E eu lembro que eu estava fazendo uma campanha em Pilar, em Duque de Caxias. Inclusive um abraço para o meu amigo pastor Mateus e pastora Cristiane, que provavelmente verá esse vídeo. E eu estava fazendo uma campanha de 7 quarta-feira em Pilar, em Duque de Caxias. E eu cheguei, presbítero Cláudio, na igreja, preguei, foi uma bênção, foi uma glória, o culto de hora nona, era tarde para a glória de Deus. E quando eu cheguei na igreja, louvamos, pregamos, acabou o culto normal. Aí cantaram parabéns para mim, eles sabiam que era meu aniversário, só que tinha uma irmã que me fugiu o nome dela, estou tentando lembrar o nome dela aqui, mas me fugiu o nome dela, ela é até tia do nosso querido pastor Mateus. E essa irmã, ela havia levado um bolo, só que ela não sabia que era meu aniversário. Eu estava tão chateado que no dia eu não postei, e mesmo se tivesse postado, não tinha o WhatsApp dessa irmã. E ao final do culto, eu lembro que eles bateram parabéns para mim, cantaram parabéns para mim, né? Me desejaram ali as felicitações. E ela falou comigo, ela falou: eu estava na minha cozinha quando o Senhor mandou eu fazer esse bolo, e eu não sabia que era o seu aniversário. Para muitos aquilo pode ter sido uma situação comum, uma situação normal, né? Uma situação, né, que poderia acontecer com qualquer um, só que para mim, que sei que era meu aniversário e que naquele dia minha mãe não estava com as condições devidas para fazer, aquilo marcou minha vida.
porque eu vi o cuidado do Senhor, né? Eu vi o cuidado de Deus, né? Porque enquanto eu estava em casa triste, chorando, cabisbaixo, mesmo assim, poderia ter cancelado a agenda por N motivo. Estava mal, era meu aniversário, poderia ter mandado, né, pedido para alguém no meu lugar, mas mesmo assim eu levantei e fui, né? E quando eu cheguei lá, o Senhor me surpreendeu. Eu vi a mão do Senhor nesses simples gestos, né? Porque o Senhor, ele mostrou que por mais que minha mãe não tivesse a condição de fazer no momento, ele não havia se esquecido de mim, né? E eu saí daquela igreja, presbítero, radiante, alegre, feliz, porque eu entendi que Deus ele cuida da gente nos mínimos detalhes, né? É nos mínimos detalhes. Minha mãe não pôde fazer, mas enquanto eu estava na igreja, ou melhor, em casa, Deus estava conversando com uma irmã e mandou ela fazer um bolo para ela levar, né? Então eu vejo o cuidado do Senhor. E ali bateram parabéns para mim, foi uma bênção. Então eu vi a mão do Senhor e vi o cuidado do Senhor nessa questão. E outra coisa que aconteceu também que marcou muito o meu ministério, inclusive eu até postei há 2 dias atrás, há 1 ano atrás, eu fui a uma igreja que também é em Caxias, só que no centro de Caxias, bem no centro mesmo, e Deus me usou para uma irmã. Ela estava grávida, mas não sabia o sexo da criança. Não sei se você ouviu o vídeo que eu postei esses dias, depois no final eu vou mostrar para o senhor. E Deus me usou para essa irmã. Ela não tinha barriga ainda, eu acho que ela tinha 2 para 3 meses, a barriga estava bem pequena, mas ela já sabia que estava grávida, porém eu não sabia, a primeira vez que eu havia visto ela. E Deus me usou para ela e falou: olha só, o filho que você está carregando é um homem, e ele será profeta para essa nação. E o tempo se passou, devido à correria de agenda, eu não consegui voltar, né, nesse ministério, mas quinta-feira agora eu voltei, isso é muito recente. E quando eu cheguei lá, quem estava lá? A moça da profecia segurando uma criança no colo. Olha só, segurando uma criança no colo. Aí eu olhei para ela, falei: gente, eu conheço ela, não sei o que. Ela me apresentou, é a Diane, etc. Aí ela falou comigo: olha só, tá vendo essa criança aqui? É aquela que você disse que Deus mandou você afirmar quando eu não sabia nem o sexo. E eu fui para casa e falei: Jeová, se esse homem de Deus estiver certo, eu vou colocar o nome do meu filho, do nome dele, João Gabriel. Presbítero, eu cheguei lá na quinta-feira, eu gravei um vídeo, eu vou te mandar o vídeo depois, o senhor posta. Eu gravei um vídeo que foi tão maravilhoso que eu falei: gente, olha como é que Deus faz. E ela de fato botou o nome da criança João Gabriel em homenagem a mim. Então são coisas que marcaram meu ministério, né? O tempo passou, aconteceu e Deus se fez fiel. Então a primeira coisa que marcou meu ministério foi o cuidado do Senhor, e a segunda coisa foi que o Senhor, ele não erra quando diz, né? Deus é muito fiel. Não tem nem como esquecer, né, Fernando? Da data do seu aniversário. Não tem como. A primeira que você contou do bolo aí, da data do seu aniversário. E a segunda do meu nome. Ela não dá botou pra esquecer. o meu nome no filho dela, que honra. Eita, agora, nós pregadores passamos por esses momentos mesmo. São cada coisa que Deus faz na nossa vida. Deus nos surpreende a cada momento, né? E para muitos é coisa pouca. Mas são coisas que, né, ficou marcada. Gente, pensa aí que benção de Deus, né? Já estamos quase encerrando aqui já a nossa entrevista, né? Falta uma pergunta assim para que a gente encerrar a nossa entrevista. Mas, irmão, pensa em que maravilha. Meus queridos, vocês que estão aí nos assistindo, você que está pela rede social, você que vai nos ver aí no YouTube, né? A gente estamos aqui com o nosso grande amigo aqui, como já tenho falado aqui, esse jovem aqui abençoado, João Costa, que prega a palavra de Deus, anuncia o evangelho do Senhor. É um jovem novo, com seus 18 anos, ainda novo, pregando a palavra. Tem muita coisa pela frente ainda. E é benção, é uma maravilha a gente, né, ver quando tem pessoas jovens que estão, né, pregando, anunciando com compromisso, né, com a responsabilidade, porque pregar a palavra de Deus é uma responsabilidade, é um compromisso, é um chamado de Deus. E tá aí o jovem aí fazendo a diferença aí, anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Benção de Deus, benção pura. Você que está nos acompanhando aí pela rede social, você que vai nos acompanhar aí pelo YouTube aí, você que está nos acompanhando aqui também pelo TikTok, né, essa live ao vivo,
Que Deus possa continuar abençoando você, toda a sua família. Nos acompanhe aí, compartilhe aí. Se tiver, vou dar uma olhadinha já. Eu vou responder se tiver algum comentário, alguma pergunta aí que você está fazendo. Vou olhar, né? E ele vai responder aqui. Vou dar uma olhadinha aí para ele responder. Se você fez alguma pergunta aqui, ele vai responder a sua pergunta, amém? Deus é muito maravilhoso. Irmãos, dia 15... dia 15 estaremos aqui com a entrevista aqui, né, com o nosso ilustre aqui, grande homem, abençoado, um amigo também, que é o vereador daqui do bairro aqui, né, do município aqui de Belfor Roxo, né? A gente estamos num bairro aqui de Nova Aurora e a gente vai estar entrevistando aqui dia 15 aqui o vereador Marquinho Gandra, que é muito conhecido por fazer trabalho aqui nos nossos bairros aqui. E você vai acompanhar aqui a nossa entrevista aqui, vamos estar batendo um papo aqui, falando sobre saúde, sobre o bairro, e com certeza vai ser bênção de Deus. Então já peço a você que você já anote aí na sua agenda, dia 15, né, desse mês de agosto, que hoje é 1º de agosto, começamos o mês de agosto já com o nosso grande amigo aqui, esse jovem aqui, João Costa, e bênção de Deus. Então, dia 15, nós temos aqui uma entrevista aqui com vereador Marquinho Gandra. E dia 29, nós temos uma entrevista aqui com o pastor Jairo. Vamos estar conversando aqui sobre família, falando sobre escatologia da palavra. Vamos falar sobre a escatologia, vamos falar sobre os acontecimentos do tudo que está acontecendo, vamos falar da vinda de Cristo, da volta do Senhor Jesus Cristo, né? Que a gente não sabe nem o dia nem a hora, mas a gente vamos estar falando aqui, explicando um pouquinho, ele vai estar explicando, ele vai estar aqui falando sobre um pouco sobre a escatologia bíblica, e vamos estar também entrando também na parte da família, falando da família. Então já peço a você, nota aí essas duas datas aí, 15 e 29 de agosto, que o 29 é o último sábado do mês, e 15, né, vamos estar aqui com o vereador Marquinho Gandra, entrevistando ele aqui em nome do Senhor Jesus. Você liga para cá, você que quer ligar para cá, anota aí, pega já uma caneta, eu aguardo você pegar uma caneta aí, um caderno, uma folha de caderno, uma agenda, anote nosso telefone aí, nosso WhatsApp aqui é DDD Rio de Janeiro, né, que é 21, e nosso número de telefone 973 90 4109, 973 90 4109. Vou repetir mais uma vez. Anota o telefone aí, Rio de Janeiro, DDD Rio de Janeiro, que é 21. Aí você nota aí o número 973 90 4109. Ligue para cá, quem vai lhe atender vai ser o presbítero Jance, né? Ele vai lhe atender aí com muito carinho, muito prazer. E você ligue para cá se você quiser pedir uma oração, se você quiser comentar, falar alguma coisa sobre a nossa entrevista. Estamos aqui, pode ligar, tá bom? Se você quiser também marcar uma agenda, marcar um dia para você vir aqui, dar uma entrevista aqui no podcast, conversar comigo, bater um papo comigo, ligue para o Jance aí, que ele vai agendar aí uma data para você, e a gente vamos estar entrando em contato com você e lhe agendando para você bater um papo comigo aqui no podcast aqui, amém? Isso, dia 8 de agosto, eita, coisa maravilhosa. Você que gosta de buscar poder, você que quer se revestir, gosta de se revestir na presença de Deus, nós vamos ter uma vigília aqui na rua Radley de Aquino, lote 5, né? Quadra 32, aqui em Nova Aurora, rua Radley de Aquino, lote 5, quadra 32, na Assembleia de Deus, Casa de Oração Unificada Pentecostal, pastor Marcelo. Então, não perca, dia 8 de agosto nós temos aqui uma mini vigília, bênção de Deus, o fogo vai pegar, papai vai operar profundamente aqui nesse lugar. Já deixa até o convite aí para nossa amiga aí, se não tiver João Costa, se não tiver uma agenda nesse dia, vem aqui dar um glória, dar uma saudação aqui na vigília aqui. Só gente vai ser bem recebida aqui, vai ser bênção de Deus. A vigília aqui tá aqui, hein? Adriano, né? Grande amigo. A vigília, isso, vai estar aqui os homens da vigília ali, que vai estar lá bradando forte aqui. Eu vou estar aqui também, tá bom? Vou estar aqui participando aqui da vigília e já convido a você, para você estar com a gente aqui dia 8 de agosto. É uma mini vigília, mas se Deus operar, ela vai terminar de manhã. A gente coloca a mini vigília assim, mas no poder de Deus, né? A gente vai embora. A gente não vai impedir. Eu não, que o pastor aqui é o pastor Marcelo, né? Mas com certeza o pastor Marcelo não vai impedir do Espírito Santo de Deus trabalhar. Então venha participar, venha se encher do poder de Deus, venha buscar graça, poder, unção, né?
para a sua vida, dia 8 de agosto, a partir das 19 horas até a meia-noite. E se Deus permitir, vai até mais. Amém? Que Deus abençoe a todos. Deixa eu dar uma olhadinha agora aqui no TikTok aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. E eu já volto já para a gente fazer a última pergunta aqui e já vamos encerrar já essa entrevista. Oh, glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Mas em frente aqui, homem principal. Oh, glória ao Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, a gente estamos vendo que hoje a gente estamos fazendo aqui um podcast aqui um pouco diferente. Deixa eu explicar mais uma vez, né? Eu sei que muitos irmãos queriam estar aqui entrando aqui ao vivo aqui na nossa live aqui, mas aconteceu um pouco de problema técnico com a nossa internet, tá, irmãos? Isso está sendo já ajeitado, com certeza. Por isso que a gente estamos assim um pouco assim que a gente não conseguiu entrar com a nossa internet para assim os irmãos entrar e fazer assim seus comentários, né, fazer uma pergunta. Mas esse vídeo vai estar lá no YouTube. Bem, você pode também entrar lá no YouTube lá e assistir o vídeo, fazer pergunta, depois vamos entrar lá, o Jansen vai entrar, vai ver, vai responder todas as perguntas suas lá, tá bom? E já vamos entrar já no final, nossa última pergunta aqui para o nosso amigo aqui. Eu já quero agradecer a todos vocês aí, agradeço a cada um de vocês que está com a gente, cada um que entrou na live, cada um que está conosco aí, compartilhando com a gente. Que Deus possa continuar abençoando. Meu querido amigo João Costa, para nós encerrar com chave de ouro. Vamos lá encerrar com chave de ouro. Que conselho ou palavra bíblica você deixa para os jovens que nos assistem hoje, especialmente aqueles que passaram por perdas na família ou que sentem um chamado de Deus, mas acham que são jovens demais ou despreparados? Então, eu deixo um conselho e uma passagem bíblica. O conselho que eu deixo para essa geração, né, e para essa juventude nova, assim como eu, nunca se compare. Nunca se compare, né? Porque a pior coisa que pode existir na vida de um jovem pregador é o complexo de inferioridade. Nós temos que ter a mente em Cristo, nós temos que levar uma vida de dedicação na oração, no estudo e entendermos que nós nunca podemos nos comparar. Ah, mas Deus usa fulano dessa forma, Deus usa fulano dessa forma, amém. Deus usa ciclano da outra forma, se Deus usa ciclano daquela forma, amém. Nós temos que entender que para cada um Deus tem uma chamada, né? E eu converso com muitos jovens, não somente da minha idade, como mais novos quanto mais velhos, e eu vejo que há um grande instinto de comparação. E essa comparação ela acaba atrasando o que Deus tem para fazer na nossa vida. Deus não te chamou para pregar igual A, Deus não te chamou para pregar igual B. Talvez o irmão vai ter uma desenvoltura que você só vai alcançar com certo nível de idade. Talvez ele alcançou novo, talvez vai alcançar com 20, com 21. E talvez essa maturidade que o irmão alcançou não será a mesma, mas igual, similar, você alcançará com outro determinado nível de idade. Então o conselho que eu deixo para esse povo é: não se compare, né? Blindem as vossas mentes, não deixe que o complexo inferiorativo entre, porque quando o complexo inferiorativo entra, presbítero Claudio, isso é a pior coisa que poderia existir, né? Nós queremos pregar igual, nós queremos fazer igual. No início do meu ministério curativo, com 14 para 15 anos de idade, eu admirava muito um pregador. Eu não preciso citar nome, mas eu admirava muito um pregador. Até que eu reparei que eu estava me parecendo muito com ele. E não é nem questão de aparência,
mas a pessoa estava começando a falar igual a eles, querer ter um timbre igual dele, querer ter uma interpretação igual a dele. E hoje eu entendo que o nosso objetivo aqui é levar a palavra e Deus vai nos usar da forma que a gente é, sendo certo com ele, né? Então o maior exemplo que eu deixo para essa geração é: nunca se compare. Blinde as vossas mentes, não deixe que o complexo inferiorativo, né, entre, porque quando o complexo inferiorativo entra, é triste. É triste, porque eu avanço na história dos outros e nunca construo a minha. Isso é triste demais, porque tem gente que não tem uma própria história. Tem gente que não tem a sua própria vida. Como eu disse, estamos vivenciando algo lamentável, qual os crentes estão pegando mensagem pronta no chat GPT. E aí? Eu sou do tempo que para mim receber uma revelação tinha que dobrar o joelho, né? Era tão rígido o presbítero que se vovó, como tinha a origem da Deus e Amor, né? Se vovó visse a gente vendo televisão, meu filho, era tapa. Não podia ver televisão, não podia fazer nada, não podia, era ali na risca. Então, jovens, né, o conselho que eu deixo é: nunca se comparem, tá bom? Guardem esse conselho desse tão jovem pregador, em nome de Jesus. E a palavra, presbítero, eu deixo aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 7, no versículo de número 14, somente o versículo 14, que diz assim: chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: João, mas o porquê dessa mensagem? A viúva de Naim, ela está perdendo o seu único filho, um jovem, né? Talvez nós olhamos para o texto e nós pensamos: nossa, é um jovem. Não. Só que quando a gente olha para o texto de uma forma esmiuçada, exegética, nós entendemos que não é apenas um jovem, é um sonho que morre. É um sustento que morre, é uma missão que morre, né? Jovens têm sonhos proativos, sonhos de crescer. Só que enquanto ela está saindo da cidade de Naim para o enterrar, Jesus está entrando. A Bíblia diz que Jesus passa e ele se comove por ela, diz para ela não chorar, ele volta, ele toca no esquife. Quando ele toca no esquife, presbítero Cláudio, a Bíblia diz que os que estavam carregando o caixão pararam. E então Jesus liberou a palavra. Que palavra Jesus liberou? A palavra de vida. Então nós entendemos que antes de Jesus liberar a palavra de vida, primeiro Jesus ele para quem está levando o jovem para o sepultamento. Isso aqui é forte demais, porque não adianta nada Jesus liberar uma promessa sobre a sua vida, liberar uma palavra de vida sobre a sua vida, se você ainda estiver andando com pessoas que te levam para o seu sepultamento. Então eu tenho que ter uma visão. Qual é a visão? A partir do momento que eu assumo um compromisso com Cristo, eu não posso andar com certo tipo de pessoa, não posso falar certo tipo de coisa, não posso estar em certos tipos de ambiente. O que Paulo afirma: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. As coisas que eu fazia na carne, hoje eu faço no Espírito. João, você está falando que eu não posso sair, que eu não posso ir para a piscina? Não, você pode, porque é lícito. Tudo te é lícito, né? Só que você tem que entender que agora você é uma nova criatura. Então Jesus ele só libera a palavra de vida quando ele paralisa quem estava levando aquele jovem para o sepultamento. Porque não adianta nada, gente. Jesus te fazia promessa, Jesus te liberar uma palavra de vida, e a gente muitas das vezes continua andando com quem leva a gente para a morte. E é uma grande realidade, presbítero, porque tem gente que tem palavra liberada. Tem gente que tem promessa, tem gente que tem sonhos, que tem, né, coisas a serem realizadas. E João, por que ainda não se concretizaram? Simples, estão andando com pessoas que estão levando ele para o próprio sepultamento. E isso é perigoso. Jesus não libera primeiro a palavra de vida para depois paralisar a movimentação. Não, primeiro Jesus te tira de certos lugares, de certas mesas. Primeiro Jesus paralisa algumas movimentações para depois liberar a palavra de vida sobre a sua vida. Então, jovens, para encerrarmos aqui, o conselho que eu deixo para vocês bíblico é
que nós possamos entender. Não adianta termos promessa, não adianta termos uma missão, não adianta termos uma palavra da parte do Senhor se nós andarmos com pessoas que nos levam para a morte. Primeiro, Jesus te arranca, Jesus te tira, Jesus te livra, e depois a palavra do Senhor, ela é concretizada na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Guarde esta palavra em nome de Jesus. Eu sei que você tem um sonho, eu sei que você tem um projeto, eu sei que você tem uma palavra. Então ouça o conselho desse jovem pregador aqui, tão novo, mas ouça o conselho desse jovem pregador. Não ande com qualquer pessoa, não faça certo tipo de coisa, tá bom? Porque antes do Senhor realizar, primeiro o Senhor precisará paralisar algumas áreas da sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Já que nós já está com o microfone, pode agora agradecer o pessoal. Pode. Amém. Que Deus abençoe a todos os telespectadores, tanto os que verão no YouTube, os que verão também os cortes do WhatsApp, do Facebook, aos queridos amados irmãos, que está bombando ali no TikTok, Oh, glória. Que Deus abençoe o povo. Isso dá para ver o coraçãozinho subindo ali. Isso aí, vão curtindo. Que Deus abençoe nossos irmãos que estão no TikTok, os nossos queridos e amados irmãos que verão essa transmissão ao vivo no YouTube, seja também no corte no story do Facebook, no status do WhatsApp, no Reels do Instagram. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Muito obrigado por terem ficado aqui, ouvindo esse tão jovem pregador, iniciante, Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu me resumo em gratidão ao meu amigo também, presbítero Cláudio. Eu que agradeço, profeta. Que Deus abençoe, tá bom? Estamos nessa fé. Já vou marcar já outra data para você estar aqui em com a gente. Em nome de Jesus. Tá bom? Com certeza você vai estar com a gente aqui novamente. Também já quero agradecer a todos vocês aí, que Deus possa continuar derramando bênção na vida de todos vocês aí, e que a graça de Deus venha estar sobre a vida de vocês. Deixa eu fazer um convite aqui para vocês aqui. Eu estou dando uma aula de teologia, dando um seminário ali para o pessoal. E se você também que mora aqui perto quiser fazer uma aula, até que você que mora também distante quiser fazer uma aula também online também dou estudo também online de teologia. Eu não estou aqui com livro, com material, mas quem quiser fazer aula não paga nada, é 0,800, tá? É um curso básico em teologia e é bênção de Deus. Em breve também vou estar trazendo um culto também aqui online também. Vamos estar fazendo aqui uma aula de teologia aqui online aqui também. Amém? E é muito bom se aperfeiçoar na presença do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Aqui a gente encerra, já agradeço a todos vocês aí de estar com a gente até agora aqui. E que a graça de Deus possa permanecer sobre a vida de todos vocês. Próxima semana, dia 15, sem ser sábado que vem, no dia 15, nós estaremos novamente aqui com a entrevista com o vereador Marquinhos Gana. Amém? Deus abençoe, fica todos na paz. Até dia 15, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Glória.